Hoje, fechando nossa orientação 0800, vamos falar acerca de cronograma, porque agora vocês já têm elementos suficientes, porque já estão conscientes, já sabem as regras do jogo, já estão organizados e têm os seus parâmetros definidos. Então, vamos tratar acerca de cronograma. Se você gostou do vídeo, está gostando do conteúdo, avalie a possibilidade de estar aí comentando ou curtindo ou fazendo alguma atividade que demonstra que você está gostando desse tipo de conteúdo. E se também tiver alguma crítica a fazer, fique à vontade, aqui é aberto para você, porque falamos de concurseiro para concurseiro. E vou compartilhar aqui com vocês para que a gente faça aqui um review do que a gente já viu, tá? A gente começou nossa orientação 0800 com um vídeo introdutório e depois a gente foi falando acerca de conscientização, regra do jogo, organização, parâmetro, e hoje falaremos acerca de cronograma. E referente a cronograma, vamos tratar o seguinte, que para cronograma você precisa ter tudo isso que a gente viu anteriormente, porque não adianta nada você traçar um cronograma fora da sua realidade. O cronograma ele deve ser adaptado à sua realidade. Não adianta pegar um cronograma pronto e não adaptar ele. Se o cronograma for pronto, ele deve ser ali, talvez, a forma mais correta para um cronograma pronto e você poder adaptar a sua realidade, seria um cronograma em ciclo, um cronograma com rodadas, onde você não precisa ficar preso à segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta, enfim, aos dias da semana, a uma determinada disciplina, a uma quantidade de assunto. De forma que você consiga estudar o dia 10 em detrimento do dia 3 e assim sucessivamente. Então, o cronograma, o mais ideal é que ele seja factível e dentro da sua realidade. Tenha isso em mente e sempre busque pegar um cronograma, a ideia dele e adaptar à sua realidade. Como aqui a gente mostrou como exemplo o concurso do TSE Unificado para analista, e eu vou mostrar um cronograma dentro da realidade do TSE Unificado para o cargo de analista, considerando o conteúdo programático para analista e considerando que a pessoa tem em média pelo menos 2h30 a 3 horas de estudo diário para execução desse cronograma. Mas a ideia vale para qualquer concurso, para qualquer edital, e você pode adaptar e aplicar na sua realidade. Vamos lá então aos pontos que a gente vai trabalhar aqui acerca de cronograma. Então, quando a gente trata de cronograma, a gente tem que ter em mente o quê? Quantas horas, dias por matéria. Porque a gente já traçou lá em parâmetro quantas horas você vai buscar como objetivo, como meta. E aqui você vai distribuir as horas diárias por matérias, por disciplina, por assuntos nas suas sessões de estudos diária. E nisso você pega o conteúdo do edital. No caso do TSE Unificado para o cargo de analista judiciário, você tem essas disciplinas: português, direito constitucional, direito administrativo, direito civil, processo civil, direito penal e direito eleitoral. São essas as disciplinas do seu edital. Lembrando que português faz parte da parte geral da prova, né, como a gente já viu anteriormente nas regras do jogo, e aqui tem 50 itens, certo ou errado, só de português. Então você já sabe que 50 itens da sua prova serão de português. E aí você vai distribuir, sopesando essa importância ou não de cada uma das disciplinas. Em direito constitucional, direito administrativo também, levando em consideração a importância, incidência, relação com o cargo, enfim, tudo isso você leva em conta para poder distribuir as suas horas e sua carga horária de estudo em cada uma das disciplinas, seguindo as sessões de estudo. No dia 1, como que eu faria? E assim subsequentemente os demais dias. Eu pegaria, no primeiro dia, evidentemente, não tem questões do dia anterior, então eu começaria com uma disciplina, tá? E ali mais uma leitura de lei seca, alguma coisa do tipo, ou a lei seca do assunto do dia. Então eu pegaria questões desse dia para estudar o primeiro dia. Então, o primeiro dia a gente não tem isso aqui. Nos demais dias, todos os dias terão questões do dia anterior, salvo aqueles dias que você tirar para fazer revisões, e aí não vai haver questões dos dias anteriores. Mas você provavelmente vai poder fazer ali as questões que você, o caderno de erro do simulado, como questões do dia anterior, então pode até ser que você vai adaptar isso. E como você faz nos dias subsequentes que vai ter essa previsão de questões do dia anterior. Disciplina 1, se você estudar 2 disciplinas, você faz essa divisão. 30 a 40 minutos por disciplina, questões do dia anterior, tá? Então é o seguinte, ou você, se você tiver 2 disciplinas, você coloca aí 30 a 40 minutos dividido entre as 2 disciplinas. Se você tem menos de 4 horas de estudo, o ideal é que você coloque só uma disciplina de estudo e o estudo do dia anterior, por meio de questões, evidentemente. Mas se você tiver mais horas diárias, é bom que você faça essa alternância entre questões do dia anterior e novas disciplinas. Aí você coloca 2 disciplinas mais questões dos dias anteriores daquele assunto que você estudou, tá? Feito isso, você depois distribui as suas horas, restante das horas, nas demais disciplinas.
que é de 1 hora e 30 minutos para estudo do assunto do dia. Então você entra o dia da sua sessão de estudo fazendo questões do dia anterior, depois você faz ali um intervalozinho pequeno de 5, 10 minutos, e você pega e passa para a primeira disciplina, se for a única disciplina que você vai ter no dia. Se for duas, no caso, você distribui de 1 hora e 30, 1 hora e 30 para cada uma da disciplina, mais a revisão do dia anterior. Dessa forma você consegue fazer todos os dias do seu cronograma, considerando o dia, até a semana anterior à prova. Vamos colocar o TSE unificado. Salvo engano, a prova é lá no dia 8 de dezembro. Então você calcula quantos dias tem até ali a semana que antecede a prova. Eu gosto de fazer sempre um cronograma descontando a semana antecedente à prova, para aquela semana ficar para eu fazer uma revisão diferenciada, estudar aqueles pontos que eu mais tenho vontade de estudar, pontos com dificuldade, enfim. Eu gosto de fazer um cronograma diferente na última semana. Então, eu descontaria esses dias antecedentes à prova, vai dar aí mais ou menos o quê? Uns 60, 70 dias, e aí traçaria um cronograma dessa forma em rodada, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, sem considerar o dia da semana. Tendo em vista que dependendo da semana, dependendo do que acontecer na minha semana, eu posso pegar um dia futuro e estudar em detrimento daquele dia que seria no dia da sessão, que você vai ter algum percalço que pode atrapalhar e você não cumprir a sessão de forma satisfatória. E aí você vai ali controlando com datas, marcação, checklist do que você já estudou. Então, para exemplificar o cronograma, a gente já aqui ficar mais claro, eu vou compartilhar aqui com vocês o cronograma do TSE unificado, tá? Acho que aqui tá ficando bom o tamanho, deixa eu ver mais um pouquinho. Beleza. Eu acho que tá bom. Assim. Então, aqui no cronograma do TSE unificado para cargo de analista, eu peguei o conteúdo lá do edital e tracei dessa forma aqui, ó, rodada, tá? Não sei se você está conseguindo ver aí, mas acho que dá para ver, tá? Você vê aqui, ó, rodada, data, que daí aqui você coloca a data que você estudou o assunto. Então, não necessariamente você precisa estudar esse assunto aqui na ordem que está. Você muito bem pode, no dia, seu primeiro dia de estudo, estudar outro assunto lá na frente e depois estudar esse assunto aqui em outro momento, a depender de como você está na disciplina. Então, o que você faz? No dia do seu estudo, aqui no dia 1, é Direito Constitucional, e você vai estudar por meio de questões, né? A sugestão nossa, então, é usar questões para perpassar por esses assuntos aqui, ó, que você tem que dominar de direitos políticos, previsto ali no artigo 4º ao 16 da Constituição Federal. E no dia 2, você já inicia fazendo mais uma bateria de questões de fixação desse dia anterior aqui, ó. Então, antes de você adentrar no estudo do dia 2, propriamente dito, na rodada 2, você vai começar com uma bateria ali de questões, 10, 15, 5 questões, dependendo do assunto. Do tamanho do assunto, da importância dele, você vai fazer uma bateria de questões, levando ali em torno de 10, 15, até 30, às vezes até 40 minutos, dependendo do tempo que você tem desse assunto. Se você tivesse 2 disciplinas por dia de estudo, você teria 2 disciplinas para revisão de fixação do dia anterior. Então você teria uma bateria de X questões aqui da matéria 1 do dia anterior e da matéria 2 do dia anterior mais X questões, tá? Seria assim. Aqui tá o exemplo como se fosse estudado uma matéria por dia, uma disciplina, um assunto de uma disciplina por dia, mais um assunto de fixação do dia anterior, que no caso aqui o dia 2 começou. Aí no dia 2, você terminou as questões de fixação do dia anterior, você faz um intervalo ali, evidentemente, de alguns minutos, e passa para o assunto do dia. Essa dinâmica faz com que você tenha uma sessão de estudo mais ativa, mais animada, e não cai naquele marasmo de ficar lendo ali um assunto maçante por horas a fio, sem ter uma assimilação eficiente desse assunto. Dessa forma, você interage de forma diferente de estudar. Ora, você está fixando um assunto que você já previamente já estudou, isso faz com que você leve para a memória de longo prazo esse assunto com maior facilidade e não deixe muito tempo sem revisão. Então, a intenção aqui, como a gente não tem tempo de ficar fazendo revisão muito grande, a gente vai fazendo esse tipo de forma de estudo para que você consiga manter revisão e avançar no conteúdo, revisão e avançar no conteúdo de forma que, quando você for fazer uma revisão mais acentuada, você pode revisar aí 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias até de forma mais rápida, mais célere, porque aquele assunto ainda está fresco na sua memória. E aí, consequentemente, no dia 3, você vai resolver questões do dia anterior, questão de fixação e o assunto novo, e assim sucessivamente todos os demais dias. Aí aqui na frente, como que vai entrar a revisão? Aí você estudou, ó, dia 8, dia 9, tudo do mesmo jeito, tudo do mesmo jeito. Lá no dia 14, depois de 14 dias, você vai fazer uma revisão. Uma revisão do quê? Dos primeiros 14 dias de estudo. Então, ou seja, você vai resolver uma bateria de questões revisando os assuntos anteriores, tá? E aqui uma ressalva, você resolve essas questões quando está estudando, entendendo e estudando de forma mais rápida, você não tenta simular o conhecimento, como eu já falei em vídeos anteriores, você tenta avançar porque você quer ter contato com a maior quantidade de assuntos possível sem cansar muito sua cabeça. Se você ficar resolvendo questões só estilo simulado, o que vai acontecer? Você vai resolver ali 10, 15, 20, 30 questões, já vai estar muito
cansado. Então, isso não é ideal. Depois, vídeos futuros, vocês podem me cobrar, eu vou mostrar como eu faço na prática questões de forma estudando e questões de forma revisando e simulando, tá bom? Então é isso. E aí você simula e no dia posterior que você simulou, o ideal é que você pegue aquele caderno de simulado que você fez ou as questões do seu material impresso, se for, e refaça as questões, o caderno de erro da rodada da rodada 1 até o dia 14, você refaça esse caderno de erro para masterizar ali, fixar aquele assunto que você, evidentemente, teve dificuldade e errou, onde você mostrou suas fragilidades. E, assim sucessivamente, você vai fazendo nos demais dias. Aqui eu quero trazer um ponto importante para vocês, quero falar com uma coisa muito importante, que futuramente a gente pode trabalhar, é que é o seguinte, quando você for simular, que você simule daquela forma, destacando sempre, marcando o que você marcou com certeza, coloca ali C. O que você marcou com dúvida, coloca um D. O que você marcou chutando, outra sigla, né? Então você pode marcar com certeza, chute, você pode marcar CT, certeza só o C, e dúvida D. E aí depois, quando você for olhar a questão que você vê o comentário, você começa a anotar o que você errou. Se você errou lei seca, se você errou doutrina, se você errou jurisprudência, ou se era alguma questão mesclando todos esses conhecimentos, que aí evidentemente seria uma questão muito difícil. Então isso vai te ajudar a saber onde estão as suas fraquezas, onde estão as suas lacunas do conhecimento e onde você tem algum tipo de conhecimento entendido ou aprendido errado. Porque as questões que você errar e você marcou com certeza, aí mostra uma fragilidade do seu conhecimento que você tem que corrigir imediatamente. Porque a lacuna do conhecimento, ela pode, com o tempo de estudo, rememoração do assunto, revisitação desses assuntos por meio de novas questões, evidentemente que você vai acrescentar, adquirir esse conhecimento. A dúvida significa dizer que falta revisões. Então, na medida que você avançar nas revisões, esse conhecimento faltante vai ser acertado. Agora, aquele assunto que você erra e que você marcou com certeza e errou, significa dizer que você entendeu e aprendeu errado. Você precisa desconstruir esse conhecimento e construir da forma correta, tá? Isso é muito importante e eu quero encerrar essa nossa orientação 0800 acerca dos pilares da aprovação, chamando atenção para esse detalhe, que é muito importante que você tenha minimamente uma organização. Aqui eu não estou querendo que você siga esses passos com planejamento mirabolante, aquilo que você não pode, que é inexecutável, não dá para executar isso. Aquilo que é de forma assim que vai tornar tão dificultoso o seu estudo que você vai desanimar. Mas que você tenha consciência, saiba a regra do jogo, tenha uma organização mínima, cria parâmetros, objetivos claros minimamente, um cronograma ali minimamente eficiente, pode ser anotado no seu caderno, pode ser no Word, no Excel, onde você tem mais facilidade de lidar. Mas é importante criar a rotina, o hábito de ter organização, planejamento, para que você profissionalize o seu estudo, para que você seja um concurseiro temporário e passe a gozar daquele cargo que você almeja quanto mais rápido possível.